todos os nossos irmãos e os nossos amigos que estão nos assistindo, com a gloriosa paz do Senhor. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que possam ser edificados na participação e no acompanhamento deste culto. Eu sou o presbítero Jandes José Bragança, da Igreja Presbiteriana Cidade Satélite. E para louvar o Senhor, eu quero orar. Vamos todos nós orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, ó Deus, por este dia. Louvamos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu a cada instante, a cada momento. E agora, ó Deus, receba o nosso louvor, receba, ó Deus, a nossa gratidão, receba, ó Deus, a nossa adoração. Pai Celeste Eterno, como o Senhor é bom, como o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, ó Deus, nós temos que te louvar, nossa alma tem que te engrandecer, ó Deus. Ó Pai Celeste Eterno, trabalhe em nossas vidas, para que nós possamos, ó Deus, ser dignos do nome de cristão, do nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, pela pessoa do teu Filho Jesus Cristo, a pessoa mais magnífica que já existiu sobre a face da terra. Nós te louvamos por ele e por ele nos chamar de irmãos. Louvado seja o Senhor, hoje para todos sempre, em nome de Jesus Cristo, que nós te adoramos, nós te louvamos. Amém, Senhor. Continuando este culto, eu quero fazer uma leitura da Palavra de Deus, que se encontra em Gênesis, capítulo 13, Gênesis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Gênesis 13, 14. Assim diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhos de Manré, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Louvado seja o Senhor pela sua leitura. Meus irmãos, meditando nesse texto, nós ficamos pensando o seguinte, que Abraão, que recebeu essa promessa de possuir toda aquela terra, na verdade ele não possuiu nem um palmo daquela terra. E conforme Estevão, quando ele apresentava a sua defesa, antes de ser martirizado, ele disse que Abraão não possuiu naquela terra nem o comprimento de um pé, nem ele e nem Isaac. Jacó, sim, ele comprou um pedacinho de terra dos filhos de Siquém, mas todos eles foram perdidos. E mesmo assim, essa terra que Jacó comprou, depois houve uma desavença, ele teve que deixar aquela terra, teve que abandonar aquela terra e foi para outro local. O texto não disse se ele vendeu. Mas o fato é o seguinte, que Abraão, ele não possuiu a terra, exceto a sepultura que ele comprou para sepultar a sua esposa Sara. É uma promessa semelhante que Jesus Cristo fez lá em João capítulo 14. Jesus Cristo diz o seguinte a seus discípulos: vou preparar-vos morada, e quando eu for e vos preparar morada, voltarei e vos levarei para junto de mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 5, Jesus Cristo diz que os mansos herdarão a terra. Meus irmãos, eu creio que toda aquela terra que Abraão olhou e que Deus prometeu, ela será de Abraão e de sua descendência. As Sagradas Escrituras nos dão a entender que toda a terra será da descendência de Abraão. Meus irmãos, nós temos que crer, nós temos que acreditar e temos que esperar.
que Deus certamente cumprirá todas as suas promessas. E enquanto nós esperamos, alegremente, vamos cantar um hino de louvor ao Senhor. Vamos cantar ao Deus de Abraão. Vamos cantar o hino número 21. Todos vamos louvar a Deus com o hino número 21. De Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma exaltará do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor, meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Teremos agora o nosso momento de confessarmos os nossos pecados. Antes, abramos as nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 32, nós vamos ler do versículo 3 ao 5. Salmo 32, dos versículos 3 ao 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Neste momento, abaixe a sua cabeça, confesse os seus pecados ao Senhor, porque somente Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Após alguns instantes, estarei orando, agradecendo a Deus o perdão dos nossos pecados. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de reunirmos, ó Pai, em Teu nome para louvar e engrandecer o nome do Senhor.
E neste momento, ó Pai, agradecemos ao Senhor o perdão dos nossos pecados. Pedimos que o Senhor venha iluminar os nossos caminhos, as nossas vidas, para que vivamos uma vida que te agrada. Que estejamos, ó Pai, atentos, ó Pai, a cada dia a ler a Tua palavra, a orar, a Te buscar e a santificar as nossas vidas, ó Pai, para que sejamos, ó Pai, luz e sal aonde formos, ó Pai. Que sejamos testemunha desse amor maravilhoso, que sejamos pessoas, ó Pai, que louvam e glorificam o Seu nome, ó Pai, a todo tempo. Ó Pai de amor, perdoa-nos, ó Pai, sabemos que somos fracos e carentes do Senhor, ó Pai, do Teu poder e da Tua graça. Por isso, neste momento, ó Pai, coloco as nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai, e rogo que o Senhor nos ajude a cada dia a viver uma vida que Te louva e que Te engrandece, ó Pai. É em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço, Pai. Amém, Senhor, amém. Convido a todos a cantar o hino de número 113, Achei um Bom Amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até ao fim. Consolador, amador, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas me entreguei, nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele fez-me puro e santo coração. Do mundo me abandonei, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Jamais me desamparar, nem me abandonará. Ser fiel, obediente, aqui viver. Está sempre a meu lado e me protegerá, até quando face a face o possa ver.
sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, só olhe seu amor. Seu grande amor. Não me guio com vista, alegre sou. Não olhe as circunstâncias, só olhe seu amor. Seu grande amor. Não me guio com vista, alegre sou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, só olhe seu amor. Seu grande amor. Não me guio com vista, alegre sou. Não olhe as circunstâncias, só olhe seu amor. Seu grande amor. Não me guio com vista, alegre sou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, só olhe seu amor. Seu grande amor. Não me guio com vista, alegre sou. Não olhe as circunstâncias, só olhe seu amor. Seu grande amor. Não me guio com vista, alegre sou. Aleluia, glória a
Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oh, 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 oh. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oh, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome. Irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez juntos para mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no texto de Gênesis capítulo 13, do verso 1 até o verso 13. Gênesis capítulo 13, do verso 1 até o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã,
e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Irmãos, estamos diante de um texto do Antigo Testamento que fala sobre uma decisão, sobre uma escolha, aliás, sobre uma escolha que pode ser considerada uma escolha muito complicada, muito difícil, que fez o Ló, sobrinho de Abrão. Eu tenho feito sermões, irmãos, exclusivamente expositivos, mas nessa noite eu quero trazer um sermão temático. Isto é, um sermão em que eu vou usar alguns outros textos em torno desse mesmo assunto, desse mesmo tema que eu escolhi e que nessa noite eu dei o título de A Escolha Certa. O título desse sermão que você vai ouvir é A Escolha Certa. Você já parou para pensar que quase tudo na nossa vida é feita a partir de escolhas pessoais? Mesmo quando o que estamos vivendo não parece ser uma das nossas escolhas, ao final pode ser resultado das escolhas que nossos pais, esposas, maridos ou filhos fizeram. A grosso modo, parece que a vida que vivemos é feita de oportunidades e de escolhas. E é sobre isso que versa o nosso tema para essa noite, a escolha certa. Nós veremos na palavra de Deus ensinamentos de como podemos fazer para que as nossas escolhas que fazemos em nossas vidas valham a pena ser feitas. Ló fez aqui uma escolha que não deveria ter sido feita. Fez uma escolha complicada, uma escolha que comprometeu a vida dele e da sua família, como nós veremos ao longo da nossa exposição. O texto dessa nossa meditação nos mostra o servo Abrão e seu sobrinho Ló diante de uma encruzilhada. Eles estão numa encruzilhada de uma separação iminente. Ló havia deixado sua parentela ao lado do seu primo. O chamado era para Abrão, para que ele seguisse e conquistasse a terra que o Senhor lhe mostraria. Em tese, olhando para o texto, não há um compromisso do Senhor para com Ló nessa empreitada. Mas Ló foi junto com Abrão. Era um sobrinho querido, foi junto com Abrão. E Abrão se enriquecera sobremaneira. E o modo pelo qual ele se enriquecera foi através de um artifício, enganando os egípcios a respeito da sua relação com a sua esposa, mentindo e dizendo ser ela a sua irmã. O Senhor puniu os egípcios, e Abrão teve que sair daquela terra, mas agora ele levava muitos escravos e também muitos animais, e a Bíblia diz então que Abrão era muito rico, como diz o capítulo 13, que é nossa meditação, no versículo 2. Diz assim, era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Diz também que o sobrinho Ló já possuía muitos bens, muitos animais, muitos pastores, muitos escravas, que a terra onde eles estavam agora já não podia sustentar os dois rebanhos, e que agora eles deveriam se separar, a caminhada juntos estava encerrada. E aqui começa um drama que mais tarde vai ter repercussões incríveis na vida de Abrão, na vida de Ló e de toda a sua família. Eu quero começar essa reflexão a respeito da escolha certa. Pelas escolhas, e nessa reflexão a respeito da escolha certa, nós vamos começar a ver, hoje, nesse domingo, no próximo eu vou continuar o tema, mas hoje nós vamos ver quais as escolhas não devem ser feitas para que possamos viver o melhor de Deus para nós. Em primeiro lugar, irmãos, versículo 10 e 11 nos mostram uma escolha que não deve ser feita por nós. Diz o seguinte, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, e como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Ló fez em primeiro lugar, irmãos, na nossa meditação, Ló fez uma escolha pelas vantagens que apareceram na sua vida. Ló fez uma escolha pelas vantagens. Se há uma escolha que o crente não pode fazer, é uma escolha por causa de vantagens, irmãos.
Abraão, embora fosse o guia original, aquele que o Senhor buscara diante da impiedade de Ur dos caldeus, responsável pela jornada, ele deixa que seu sobrinho escolha por onde quer levar o seu povo. Eles estavam em um ponto de onde eles divisavam as terras de campina, bem irrigadas, e a palavra do Senhor diz que elas eram bem irrigadas como o jardim do Senhor, eram prósperas, tinham ótimos pastos já prontos, e foi isso que Ló enxergou ao levantar os seus olhos. Ele fez uma escolha pela facilidade que teria na sua vida. E isso, irmãos, é uma escolha que nós não devemos fazer. Nós sabemos que não devemos fazer. Ló se apressou muito. Parece que ele não fez uma boa escolha, como nós podemos olhar. Ele olhou só para os pastos verdes da Campina do Jordão, mas o texto diz que ele foi armando as suas tendas e cada vez se aproximava mais de Sodoma, uma cidade que seria destruída pelo Senhor. Pouco a pouco ele foi chegando perto daquela cidade pecadora, e aproximar-se dela, nos diz a Bíblia, era um perigo, porque o verso 13 relata: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló não se importou muito com isso, irmãos. Então ele estava tão interessado nessa fonte de lucros que ele não deu devida atenção ao aspecto espiritual da sua decisão. Ló ignorou os perigos morais a que ele e a sua família estariam expostos. E nós sabemos onde termina a referência a Ló e sua família. Um desastre pré-anunciado a partir de uma escolha equivocada. Muitas vezes, em nossas vidas, as tribulações, as dificuldades, provêm de uma escolha equivocada, quando apenas enxergamos as vantagens da caminhada mais fácil. Essa é uma escolha equivocada, irmãos. Escolher por causa das vantagens que parecem se apresentar, o emprego com outras vantagens que parecem se apresentar, nem sempre acontecem. Mas em segundo lugar, irmãos, eu quero trazer uma outra escolha, equivocada também, que nós não devemos fazer. E aí nós vamos ler o nosso texto lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17, quando nós lemos a história do jovem rico, uma escolha desastrosa. A palavra do Senhor diz em Marcos capítulo 10, versículo 17 até o versículo 22, diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: só uma coisa te falta, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Irmãos, nós não podemos fazer uma escolha por causa da vantagem. Em segundo lugar, irmãos, olhando para esse texto da palavra, nós não podemos fazer uma escolha por causa da aparência, por causa da riqueza. Aqui, a opção que esse jovem escolhe é desastrosa, é se entristecer com as palavras do Senhor. Jesus está indo a caminho, um jovem se ajoelha diante dele, pergunta o que deveria fazer para herdar a vida eterna. A Bíblia relata que esse jovem era muito rico. Jesus, após dizer ao jovem sobre os mandamentos, sendo jovem, então, observador desses mandamentos, abre-se uma oportunidade de escolha para ele. Jesus diz: vai, vende o que tens, seja generoso, distribua os bens, então me siga. Aquele jovem demonstra a sua escolha pela tristeza que seria ter que deixar seus bens e seguir a Cristo. A sua escolha foi também uma escolha equivocada, como foi a escolha de Ló. Se Ló errou por escolher as vantagens da terra, o jovem errou por escolher as vantagens financeiras. Irmãos, muitas vezes as nossas escolhas erradas definem o nosso futuro. Quantos hoje estão escolhendo a facilidade de uma vida sem interferências? As vantagens de um caminhar segundo a prosperidade desse mundo.
Jesus não disse que era um pecado ser rico, mas um pecado ser mesquinho, amigo mais das riquezas do que de Deus. Ló, segundo as Escrituras, ao escolher as vantagens de um caminho melhor aos olhos humanos, deixou-se contaminar por um viver mundano. Palavra de Deus, no versículo 12 do capítulo 13 de Gênesis, diz o seguinte: Ló, nas cidades da campina, ia armando suas tendas até Sodoma. E ele gostou de Sodoma. Ele se estabeleceu em Sodoma. E ele viveu junto de toda aquela impiedade. O jovem rico descaiu seu semblante ao entender que a renúncia faz parte do chamado de Deus para a vida eterna. Ele escolheu equivocadamente para a sua própria tristeza um caminho de aparência. Ele já cumpria todos os mandamentos, mas seu amor estava no dinheiro que ele tinha. Só cumprir mandamentos não salva ninguém. Só viver a religiosidade sem, na realidade, estar vivendo Jesus na vida não salva ninguém. Em terceiro lugar, irmãos, eu quero olhar para mais uma escolha equivocada. Uma escolha feita para agradar. E aí, o nosso pensamento, a nossa meditação vai para Lucas, capítulo 10, versículo 38 a versículo 42. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. História tremendamente conhecida, irmãos. Jesus está na casa de Marta. A palavra diz que certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que também estava na casa. Maria, despreocupada, ficava o tempo todo adorando, ouvindo as palavras de Jesus. Quedou-se aos pés de Jesus. Marta, pelo contrário, trabalhando como escrava, se esmerava para servir bem ao Senhor, seus acompanhantes, agitada de um lado para outro, ocupada com muitos serviços. A vontade era boa, a intenção era ótima, agradar ao Senhor. Era o Salvador que estava sendo recebido na sua casa. Que feito maravilhoso para qualquer pessoa. Então o mínimo que ela podia fazer era prestar a ele, aos que o ouviam, o melhor serviço, mesmo que isso custasse a impossibilidade de ouvi-lo ensinar. Ao reclamar com Jesus a respeito da ociosidade da irmã, ela ouve Jesus no versículo 41 dizendo assim: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. A escolha de Marta pelo serviço, sem a dedicação da adoração, do tempo exclusivo para ouvir o Cristo, também faz parte da vida de muitos crentes, irmãos. Quantas vezes o serviço no templo, o serviço para Jesus, é a única forma que as pessoas têm de adorar ao Senhor. Não tem uma preocupação de uma vida dedicada, que atende aos ensinamentos do Mestre por excelência. Essa é também uma escolha equivocada, que faz do esforço de agradar a Jesus o objetivo das vidas. Cristo está interessado em que possa ouvi-lo, muito mais do que em alguém que faça coisas para agradá-lo. Jesus quer alguém que ouça, Jesus quer alguém que viva a sua palavra. Ele está muito mais interessado nisso. Irmãos, nós sabemos que a vida nos impõe escolhas, e muitos têm escolhido errado. E escolhem errado porque não conseguem enxergar que servir a Jesus é pagar o preço do discipulado e não do dissimulado. Vou repetir, irmãos. Servir a Jesus é pagar o preço do discipulado e não do dissimulado. É pagar o preço da simplicidade e não da aparência nebulosa que podemos ver nos cultos a Deus, mesmo em igrejas ortodoxas.
É romper com as vantagens próprias que podem ser obtidas, mas servir com desinteresse ao Senhor. Eu tenho visto gente escolher errado a vida toda, irmãos. E eu tenho chorado muitas vezes pelo fracasso dos seus ideais. Escolhem errado os seus pastores, escolhem errado as suas igrejas, escolhem errado o jeito de cultuar o Senhor, escolhem errado o jeito de louvar o Senhor, escolhem errado o jeito de levar a sua vida cristã, porque eles não entenderam que o que Jesus espera deles é que não andem ocupados de tantas coisas, mas que ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, hoje eu não vou me demorar muito, até porque eu vou dividir esse tema entre as escolhas erradas que podemos fazer e as escolhas certas que nós vamos fazer, e na semana que vem nós vamos falar a respeito delas. E eu quero começar a concluir dizendo, apesar de haver na palavra de Deus muitas outras escolhas erradas, eu escolhi trazer essas 3, porque dizem muito do que está acontecendo com as igrejas neste século. Gente que diz amar o Senhor, mas escolhe viver em razão das vantagens que pode obter. Gente que diz amar o Senhor, mas escolhe viver de aparência ao invés da integridade de vida. Gente que diz amar o Senhor, mas está ocupado demais tentando agradar, ao invés de ter uma vida de dedicação. Tudo isso vem acontecendo, irmãos. E a Bíblia, nessa noite, nos ensina a ter cuidado com as nossas escolhas, porque elas podem definir ou traduzir para o Senhor a realidade do nosso caráter, da verdadeira motivação que impele o nosso coração a confessar o Senhor como nosso Salvador. Irmãos, é muito sério o que vemos aqui. Escolhas erradas quer dizer vidas erradas. Escolhas erradas feitas pelos pais comprometem os filhos. Escolhas erradas dos filhos comprometem os seus pais. Escolhas erradas do marido comprometem a esposa. Escolhas erradas da esposa comprometem o marido. É preciso olhar para o Senhor, irmãos, de modo que nós vejamos quais as escolhas o Senhor coloca diante de nós. Quando Jesus nos ensina um modo de viver que é contrário à sociedade, Ele nos chama a fazer uma escolha definitiva da nossa vida. Eu quero aplicar essa palavra para a sua vida. E a primeira aplicação que eu quero fazer é: não viva a sua vida social, sua vida cristã, em função das vantagens que você pode obter. Eu já vi pastores trocando igrejas pequenas por igrejas que podem oferecer um pouco mais. Cristo não mede suas igrejas porque são grandes, ou têm grandes realizações, mas porque são fiéis a Ele. Seja fiel ao Senhor na igreja que você está. Honre ao Senhor com o seu trabalho. Dignifique-se a si mesmo diante do Senhor, oferecendo ao Senhor um homem e uma mulher de fé, um homem e uma mulher fiel, um homem e uma mulher íntegro ou íntegros. Não faça a escolha errada, irmãos. Não troque por bagatela o olhar que Deus te deu para a realidade da vida cristã. Não troca por vantagens. Tem muitas vantagens aí fora. Não troque por isso. Segunda aplicação, irmãos. Não vivam sua vida social cristã em função do trabalho que ocupa tanto o seu tempo que você se esqueça de ouvir a Jesus. Muitos têm trocado igrejas porque elas não têm condição de absorver todo o trabalho que se julgam capazes de oferecer a Cristo. Cristo quer que você o ouça. Você precisa ter tempo para ouvir o Senhor Jesus falar. A palavra de Deus precisa impregnar o seu coração e a sua alma, de tal forma que você se encha e que você seja encharcado pela vida de Jesus, até o momento em que a sua vida reflita a vida de Jesus. Não perca tempo. Não se esgote procurando agradar ao Senhor Jesus. Ele quer que você o ouça. Por último, irmãos, em terceiro lugar, não viva a sua vida social ou cristã em função da obrigação de agradar a Cristo. Agradar a Cristo não é uma obrigação. É apenas a realidade de uma vida dedicada a Ele. Marta estava vivendo
a obrigação de agradar e servir bem ao Senhor. Maria vivia a realidade de uma vida dedicada a ouvir o que o Senhor dizia. Quando olhamos para os textos que vimos aqui, nós vimos que Ló fez uma escolha errada, porque ele escolheu as vantagens que ele podia obter. Nós vimos também, irmãos, que o jovem rico trocou tudo aquilo que ele poderia ter em Cristo Jesus por causa do seu dinheiro, fez uma escolha equivocada. E vimos que Marta também faz uma escolha equivocada. Ela queria somente agradar o Senhor. Maria queria ouvir o que o Senhor tinha a dizer. Hoje, que irmãos, nós ficamos na observação de não fazer, das escolhas que não devem fazer parte da nossa vida. Na próxima semana, eu quero que você esteja aqui comigo para observarmos as escolhas que Cristo espera que nós façamos ao longo do nosso tempo aqui. Deus abençoe a sua igreja, a nossa igreja, a igreja do Senhor. Deus te abençoe, abre o seu conhecimento e a sua inteligência e a sua capacidade para entender quais as escolhas. Se você está fazendo uma escolha errada, que você recue na sua escolha. Volte atrás. É melhor 2 passos atrás, esperando o momento de se encontrar com Jesus, do que 10 passos à frente e caminhar em direção a Sodoma. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos, ó Deus, toda a nossa vida nas Tuas mãos. Coloca a vida da Tua igreja nas Tuas mãos. Conduz bem a Tua igreja, meu Deus. Abençoe a Tua igreja. Que a Tua igreja faça escolhas certas. Que os irmãos façam escolhas corretas para a sua vida. Que nós possamos abençoar e ser abençoados através de escolhas que agradem, que venham do Teu trono de graça. Obrigado a Deus pelo cuidado do Senhor para com todos nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo do Senhor, sobre a face da terra, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém. Irmãos, fiquem com Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos, que o Senhor traga a cada um a certeza da sua graça e da sua companhia, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique com Deus, até o próximo domingo, querendo o Senhor.